A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui em mais uma semana, agora para falar sobre um assunto muito importante: como dar aula. Na nossa playlist, dentro do nosso canal, nós temos uma playlist com o nome Populares. Dentro dessa playlist, nós falamos sobre como dar aula 1, como dar aula 2, como dar aula 3, e agora nós vamos falar sobre como dar aula volume 4, tá bom? Então é uma série aí muito boa, ao qual, conforme vai aparecendo as necessidades, nós vamos agregando. Então, dentro desses vídeos já tem muito conteúdo importante, vale a pena você assisti-los, ok? Eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo e aí você vai poder conferir, tá bom? Então, a grande pergunta é: sou professor, sou professora, e agora? O que fazer? Como começar? Como agir? De que maneira eu vou encarar essa situação? Porque é um desafio muito grande, tá? Eu recebo aí alguns comentários, né? Às vezes as pessoas me mandam no meu Facebook, às vezes me mandam no meu WhatsApp Business, que eu tenho disponível no canal. Quer conversar comigo? Quer falar alguma coisa, né? Quer tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Esse WhatsApp que está na descrição do vídeo, ele é próprio para que você entre em contato comigo. Então, às vezes a gente recebe algumas mensagens, né, concernente a essas questões, e ou a gente indica os vídeos que a gente tem aqui sobre como dar aula, ou como são, na grande maioria das vezes, são assuntos específicos, a gente tenta tratar e ajudar da melhor forma. Nós estamos aqui para isso e fomos chamados para isso, ok? Então vamos lá. Dentre muitos assuntos que poderia ser tratado, eu vou destacar e elencar alguns aqui, e eu acredito que vai agregar muito aí. Eu sei que não vai dar para exaurir todo o conteúdo ou todos os temas possíveis, e é por isso que a gente vai fazendo séries de vídeos, ok? Sobre esse tema. Então vamos lá. Primeira coisa, o que nós temos que analisar quando um professor, quando eu falo professor, já estou incluindo professora, tá bom? Quando um professor tem uma aula para ministrar, o que é que ele tem que ter, ou o que é que ele tem que observar no momento em que ele recebe uma aula para ministrar? Primeira coisa que nós temos que analisar: o tempo para estudar. Eu não estou falando agora do tempo para ministrar a aula. Eu estou falando do tempo que eu tenho para estudar a aula. E dentro dessa questão, algumas perguntas você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho muito tempo para estudar ou eu tenho pouco tempo para estudar? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Por quê? Uma outra pergunta dentro dessa pergunta: quais são os seus horários? Se eu tenho muito tempo para estudar, eu preciso definir quais são os meus melhores horários para estudar. Se eu tenho pouco tempo para estudar, eu tenho que definir quais são o tempo disponível e o tempo que eu posso usar para estudar. Dentro dessa questão, nós temos que analisar que, se você tem muito tempo ou pouco tempo e você vai fazer a prioridade desse tempo, você tem que levar em consideração o quê? Você tem que levar em consideração o seu trabalho, tá? Que você exerce, a sua atividade secular. Você tem que observar a sua casa, qual é a rotina da sua casa, qual é o melhor horário para estudar na sua casa. Você tem filhos? Não tem filhos? Você trabalha em casa? Você não trabalha em casa? Você tem afazeres extras
na sua casa? Você ajuda a sua esposa, ou você como esposa ajuda o seu marido em alguma tarefa extra? Aí você tem janta, almoço, enfim, você vai definir o seu horário através da rotina da sua casa. Tem gente que vai achar que é melhor estudar de madrugada. Não tem problema. Outros vão achar que é melhor estudar de manhã ou à tarde por causa da criança que vai para a escola. Enfim, você tem que analisar esse contexto, ok? Segundo, dentro dessa questão dos horários, eu tenho a questão da família. Então, se eu estou falando de horário e eu estou falando para definir prioridades de horário, e se você tem filho, você tem que ter esse tempo para o seu filho. Tá? Se você tem esse tempo para o seu filho, você não pode estudar no momento, talvez, que ele está em casa, porque ele vai querer atenção. Então você vai escolher um tempo ao qual ele está para a escola, está para a creche, enfim. Você define de acordo com a rotina da sua família e a rotina dos afazeres da sua casa. Outra questão também importante, nós estamos num país muito grande de extensão. Então, cada igreja tem horários específicos de culto, tá? Então, dentro dessa questão, como é que você encaixa os horários de culto da sua igreja? Então, você já tem que eliminar esse período, né? Então, se você tem culto aí na quarta, na terça, na segunda ou na quinta, sexta, sábado, domingo, domingo de manhã, domingo à noite, enfim, você vai determinar tempo que não cause choque entre esses horários da igreja. Se você estuda, eu já tenho um outro agravante. Agravante no sentido de, se você faz uma faculdade, você tem o período da noite para estudar, ou da manhã, ou da tarde, enfim. Aí você vai ter que conciliar esse período de estudo com o período de estudar a EBD. Tanto os dois são muito importantes. Eu não posso dar relevância à minha faculdade e deixar em segundo plano a EBD, sendo que a EBD trabalha com pessoas, trabalha com almas, trabalha com seres humanos. Então você não pode deixar, depois eu leio ali a revista e pronto, acabou. Não, você tem que ter uma prioridade também. A mesma importância de você fazer a sua faculdade, você também tem que ter na EBD. Então a sua faculdade é presencial, ela é à distância, então isso pesa muito dentro do seu horário semanal. Então lembrando que a aula está encaixada aí nessa semana, como você vai ajustar tudo isso. Então, você tem um cronograma para estudar? Essa é uma pergunta, tá? Você tem quais são os seus horários, como nós já falamos aqui, e quanto tempo você gasta. Isso é importante. Quanto tempo você gasta? Se você tem um cronograma na semana e você sabe que naquele dia, aquele horário você vai reservar para estudar, isso salvo imprevistos, tá bom? E nós não estamos levando em consideração imprevistos. Aí você tem que fazer essa pergunta para você: quanto tempo você gasta para ministrar, para estudar essa aula? Tá? A partir do momento, vou dar um exemplo meu. Eu faço uma pré-leitura. Essa pré-leitura eu faço em qualquer lugar, horário do almoço, do meu trabalho, ou viajando, sei lá, qualquer lugar, eu faço uma pré-leitura da semana. Então eu entendo e compreendo, sempre levo uma caneta, anoto algumas coisas, faço alguns rabiscos, por quê? Eu fazendo uma pré-leitura, eu não vou estudar naquele dia. Então eu faço essa pré-leitura para, vamos dizer assim, esquentar a minha mente, o meu pensamento, para depois, determinado dia, determinado horário, tá? Eu falar assim, agora eu vou estudar. Então, com o assunto em mente, eu consigo ter o melhor aproveitamento. Isso é eu, Adriano, faço uma pré-leitura, ok? Então, quanto tempo você gasta? Eu estou gastando 2 horas? Eu estou gastando 3 horas para estudar? Eu estou gastando 6 horas para estudar? 8 horas? Então depois nós vamos falar algo bem interessante concernente a esse tempo. Se atentem a isso. Quanto tempo você gasta para estudar? Talvez você nunca parou para analisar isso, mas é bom você colocar isso na balança. Quanto tempo você está gastando para estudar a lição e deixá-la pronta? Deixar pronta, ó. Agora está pronta, é só esperar chegar o domingo e vai estar tudo ok.
tá bom? Outra coisa fundamental é os cursos. Se você vai dar aula, a primeira coisa que você tem que pensar como é que está o seu conhecimento. Isso é fundamental. O pré-conhecimento de determinados assuntos, você não é obrigado a saber tudo, mas você tendo um pré-conhecimento de determinados assuntos, seja ele na área bíblica, arqueológica, científica, secular, enfim, é muito importante para o melhor aproveitamento da aula. Então, cursos como o IBAD, uma faculdade de teologia, são pré-requisitos para que você tenha um pré-conhecimento de determinados assuntos ou de todos os assuntos. Então é importante que você invista nessa área, já que você está começando. Se você já está dando aula, é importante que você comece já um curso de aperfeiçoamento na área de teologia, ok? Outro ponto importante, concernente à igreja. Eu falei aqui um pouco sobre a pessoa, mas no caso da igreja, e eu até falei em outras aulas, né, desse módulo de populares, como dar aula, a questão da coordenação. A coordenação, ela deve conhecer de forma individual cada professor. Se esse professor dá aula para irmãs e irmãos juntos, se tem uma sala própria das irmãs e outra dos irmãos, ao qual cada um é lecionado por irmãos e irmãs, ou seja, a coordenação ela tem que estar de maneira inteiriça, conhecendo cada professor. Se ela conhece cada professor, cada perfil de cada professor, o que ela vai fazer? Ela vai, de maneira antecipada, fazer uma escala dessas aulas trimestrais. Então, para que a coordenação não coloque o professor em apuros, dando a ele assuntos que talvez demandam mais tempo para estudar, é melhor que no começo é uma orientação que cada coordenador olhe o quê? O sumário. Entenda o sumário, entenda as divisões. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso, entendendo o sumário dessa revista, que serve para entender as outras. Então na próxima revista eu vou fazer um novo vídeo falando sobre o sumário, porque as divisões são diferentes, os blocos formados são diferentes. Então o coordenador ele deve conhecer o perfil, deve conhecer o sumário e assim ele separar junto com o pastor ou não as aulas que cabem para cada professor, ok? Com isso, o professor, de maneira antecipada, ele vai se programar para que no dia ele já tenha a lição pronta, salvo imprevistos, tá? Não estamos levando em consideração imprevistos. Então ele vai ter um tempo para estudar, saber qual aula ele vai ministrar e assim ele dá uma aula com excelência. Então essa escala é importante para que o professor ministre uma aula com excelência, tá? Ele vai ter tempo, nunca deixar para a última hora, tá bom? Só que isso só pode acontecer, você só pode exigir isso do seu professor se você se antecipar e mostrar para ele quais aulas ele vai e quantas aulas ele vai ministrar. Ok, quais aulas você vai ministrar? Então tá bom, então eu sei, já foi feita a escala. Então eu tenho que observar o seguinte, eu tenho X aulas para ministrar no trimestre. Uma cada mês, 2 em cada mês, não importa. A importância aqui é de se fazer uma escala. Então observe a data. Pegou o seu cronograma, observe as datas. Eu tenho uma data muito importante nesse dia, porque quando você recebe as datas, você tem que analisar. É um aniversário de casamento? É um aniversário seu, da sua esposa, dos seus meninos? Ou seja, é uma data importante para você de alguma forma? Então, não deixe para avisar de última hora. Então, se programe, veja se aquelas aulas não atrapalham a sua rotina nesses pontos, ok? Entendendo isso, tá tudo ok. Então, o cronograma já foi feito. Então, nós temos agora que nos preparar.
Quando nós olhamos para a revista em si, nós temos que ter uma coisa em mente, ela já vem pronta. Você não precisa de criar conteúdo, você não precisa de inventar conteúdo, você apenas precisa de estudá-la. O trabalho maior já foi feito. O conteúdo da revista está pronto, repartido e dividido em lições. Eu tenho um tema central e um subtema. Esse subtema está atrelado a cada aula. Então, com isso, se atente ao tempo que você tem. Eu tenho a revista pronta. Então, peraí, se eu tenho a revista pronta, a aula pronta, primeiro, quanto tempo eu tenho para ministrar essa aula? Porque nós já falamos sobre o tempo de estudar, né? Então, quanto tempo eu tenho para ministrar essa aula na minha igreja? Isso é um fator importante. Por quê? Eu vou estudar, primeira coisa, eu tenho que ver o título da lição. O título da lição me fala sobre aquilo que ela vai falar. É óbvio, parece simples, mas às vezes a pessoa não se atenta ao título da lição. Depois você vai ver que eu tenho o textual, eu tenho a verdade prática. São dois elementos aí iniciais, abaixo do título, que vão me dar dois direcionamentos importantes. Um ponto central na verdade prática e uma ênfase no texto bíblico através do texto áureo, tá bom? Então nós vamos ver que dentro dessa divisão eu tenho tópicos e subtópicos. Eu tenho a introdução para quem fez um trabalho acadêmico sabe que a introdução é sempre feita por último. Então quando você lê a introdução na sua revista, o autor já divide ali em 3 partes, geralmente com 3 pontos finais, 3 conceitos básicos das 3 divisões que existem na revista. Então você já coloca ali, já na introdução, a divisão das aulas, da aula, na verdade, e já começa a compreender o que o autor vai falar. Às vezes você pega a leitura bíblica em classe e o autor já trata ela dentro do corpo da lição. Às vezes não. Às vezes ele pega uma leitura bíblica em classe como referência, mas não trata diretamente ela dentro do contexto. Então é importante que se analise isso, porque se o texto áureo vai ser tratado dentro do corpo do texto, para que eu vou ficar gastando tempo explicando o texto, sendo que já vai falar lá dentro? Então, ou o perigo também, o texto é apenas como referência, aí você vai se aprofundando na leitura bíblica em classe. Quando você chega no contexto, dentro do texto, e que vai começar a introdução, já foi 30, 40 minutos da aula. Então nós temos que tomar cuidado com essas questões, tá bom? Então fica aí a dica. Então você, entendendo a sua revista, que ela já está pronta, então qual que é o seu papel? O seu papel é compreendê-la, tá? Não adiantá-la, ou seja, falar de assunto que vai vir lá na frente, falar de assuntos que já passou, tá? Então isso é um perigo, que às vezes você toma muito tempo fazendo isso, tá? Então por isso que é importante entender esse sumário, tá bom? Para que você não venha atropelar a aula do seu irmão que vai ministrar lá na frente. Então a aula da revista ela já tem bastante conteúdo. Então trabalhe com 2 coisas. O pensamento do autor, trabalhe muito isso, descubra o pensamento do autor dentro da lição. 2, trabalhe com os versículos que ele usou. Se você trabalhar com os versículos que ele usou e com o pensamento do autor, você pode ter certeza que 1h30 não vai ser o suficiente. Para exagerar, tá bom? 1h30 não vai ser o suficiente para você ministrar. Sabe por quê? Porque o conteúdo de cada aula é muito rico. Às vezes eu ouço em algumas aulas o seguinte de alguns professores: ah, mas essa aula aqui é muito fácil, né? Irmão, se você for aprofundar no pensamento do autor e nos textos que são indicados, você tem ali uma bagagem extraordinária de conteúdo. Não precisa ficar voltando.
Não precisa de ir para frente, trabalhe com o texto que o autor colocou, ok? Então, você tem aí, como eu já falei aqui, bastante conteúdos, versículos dentro da própria revista. Ah, Dan, mas é pecado se eu acrescentar um versículo? Não, não é pecado, não é errado. Mas ponha uma coisa na sua cabeça. Se os versículos que estão ali para serem trabalhados já são mais do que suficientes, se você acrescentar mais, você aumenta a sua carga de conhecimento e de transmissão. E com isso você toma tempo da sua aula. Então, se for necessário algum versículo extra para complementar, ok, isso vai ser bom. Isso até nós vamos fazer isso na próxima aula, tá? Mas não, eu não posso deixar que esses versículos, esses capítulos tomem tempo e tome o conteúdo primordial daquela aula. Então, nada de ficar trabalhando versículos e capítulos. Pode ser citado? Pode, mas não trabalhado, porque eu acredito que quando a gente fala de EBD, quando você começa a tratar temas e começa a tratar capítulos que não estão inseridos na lição presente que você está estudando e vai ministrar, você acarreta aí uma carga horária muito grande em cima dela. E o tempo é valioso dentro da EBD, ok? Então, entendendo tudo isso, que esses valores têm que ser explorados, a ideia, pensamento do autor e versículos, outra coisa que nós temos que parar e analisar é investimento. Nós falamos aqui sobre um pouco dos cursos, tá? Citei aqui o IBAD, citei aqui uma faculdade teológica, um curso que a sua igreja oferece. Tome cuidado quando você se arrisca demais. Eu vou fazer a faculdade lá não sei da onde, né? É viável que se faça uma faculdade ou um curso da sua própria igreja, que a sua igreja ofereça, né, que o seu campo, o seu ministério ofereça. É muito mais proveitoso, tá bom? Evita equívocos doutrinários ou influências doutrinárias dentro das convicções que você adquiriu dentro da sua igreja. Então o investimento ele é primordial. Você pode fazer investimentos com livros, né? Os livros são importantes. O próprio livro auxiliar da revista, ele é um investimento. Você está investindo num conteúdo que auxilia você a desenvolver a sua aula. Segundo, você pode ter o quê? Bons dicionários. Os dicionários, eles são importantíssimos. Eu tenho aqui que eu amo ele, né? Que é o Wycliffe. Eu tenho tudo ali em mãos. Eu tenho palavras, eu tenho acontecimentos, se eu quiser saber sobre animais, tem uma seção só sobre animais e vai falar sobre todos os animais. Então é um livro bastante conteúdo que eu uso demais. Outro são livros sobre usos e costumes, para você entender, compreender como viviam o pessoal nos tempos antigos. Comentários bíblicos são importantes. Eu uso muito esse daqui, o Beacon, tá? Eu tenho aqui os 10 volumes. Eu uso ele demais. Eu tenho mais para cima aqui o Mater Henry, que eu uso pouco, mas também é um conteúdo muito bom. O comentário Beacon eu uso mais. Tem um comentário bíblico do Novo Testamento, que são volume 1 e volume 2. Então, assim, tem-se uma gama de livros que você pode usar aí, trabalhar com eles dentro da sua lição, que vai facilitar muito. Mapas, livros que trazem mapas, enfim. Eu tenho uma série de conteúdos que pode me auxiliar na minha aula, tá bom? Então, quanto tempo você gasta para montar a sua aula? Você tem livros? Você não tem. Você recorre à internet, mas você corre o risco de ser aliciado por conteúdos contrários à sua fé. Então, quanto tempo você gasta procurando, lendo, enfim. Eu cheguei a uma conclusão depois de muito tempo, isso é uma conclusão minha, tá? É pessoal. Quanto menos tempo você gasta para estudar, melhor é. Antes eu passava, às vezes, a madrugada inteira estudando. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Eu passava horas e horas na madrugada estudando. Por quê? Porque me faltava um elemento fundamental, o pré-conhecimento.
conhecimento. Depois que eu fiz a faculdade e lecionei por mais de 6 anos o IBAD, tanto o médio quanto o avançado, a minha mente ela expandiu. Então hoje eu tenho mais facilidade de trabalhar os assuntos do que antigamente. Então o meu tempo de estudar diminuiu drasticamente. Para não ser muito eufórico nas minhas palavras, eu acredito que entre uma lição e outra, né, tem lições e lições. Eu devo gastar, para deixar o conteúdo pronto, em torno de 2 a 3 horas. Eu não posso passar, isso está intrínseco em mim. A minha concepção eu não posso passar de 3 horas estudando, porque eu tenho meus outros afazeres também. Então eu delimito de 2 a 3 horas. Então, como eu fiz uma pré-leitura e agora eu vou estudar, então o meu cronograma se eu vou começar às 8, 9, 10, 11, eu tenho que terminar até às 11 horas. Se eu começo às 7, 8, 9, 10, eu tenho que terminar até às 10. Eu tenho que deixar o conteúdo pronto. Então essa é uma missão, é uma meta que eu particularmente coloco. Talvez para você agora não dê para fazer isso. É por isso que o pré-conhecimento ele é importante. Os materiais ajudam que demais da conta. Então você tem que analisar, ver quais são as suas deficiências, aonde você está pecando, aonde você está errando, o que é que falta, tá? Quando eu falo pecando, é na questão de ter ou não ter, o que é que você precisa para melhorar os seus estudos, ok? Então, essa aula a gente vai ficar por aqui, tá bom? Se você achar importante, deixa aí algum comentário falando sobre algum tema que você acha interessante falar dentro desse ponto aqui, dentro desse conceito das aulas, tá bom? E vai ser um prazer te ouvir. Também deixe seu comentário de qualquer forma, deixe o seu comentário, fale aí sobre o canal, sobre as aulas, deixe a sua experiência, fale o que você tem vivido aí concernente às aulas. Ah, Adriano, eu sou um professor novo, comecei agora, vai ser um prazer te ouvir, tá bom? Vai ser um prazer deixar um coraçãozinho, responder ali, te dar a bênção de Deus sobre a sua vida. Então é muito importante. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo, que vai ser uma bênção, não somente para você, mas também para todos aqueles que precisam dessa ajuda e desse auxílio. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Essa semana já vamos lecionar a lição de número 11 e Deus abençoe de forma especial, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.